No nosso trabalho, nós vamos explicar como os estereótipos de gênero são um tópico muito generalizado em relação ao comportamento e às características dos homens e das mulheres, seja de forma compartilhada ou individualmente. E nós escolhemos abordar esse tema no nosso trabalho porque ele é um assunto muito discutido dentro do grupo e muito recorrente nas nossas vidas. Ele é um tema de extrema importância e que sempre deve ser abordado. As mulheres brasileiras ainda ficam muito preocupadas com o que vestir a cada novo dia de trabalho, por medo de serem julgadas pela sociedade pelo que elas usam. Para a sociedade, a mulher ela passa sua imagem de acordo com sua vestimenta. Se usa um vestido muito curto, significa ela muito oferecida. Se ela usa uma roupa conservadora, ela é puritana. E se ela usa uma roupa inapropriada, ela está querendo se mostrar, entre diversas outras ocasiões. A sociedade tem costume de botar a culpa na mulher em qualquer situação. Muitos ainda acham que se a mulher foi sediada, ela mereceu por ter usado uma roupa provocativa. Se ela foge de casa por apanhar, a culpa é dela pelo casamento ter fracassado. E tem até casos de pessoas falando que se a mulher não denuncia caso de estupro, a culpa é dela por ter sido fraca. Não importa o que acontece ou de onde que vem o dedo, a culpa vai ser sempre da mulher. A culpa no cotidiano feminino dos abusos físicos e psicológicos, ela paralisa e silencia. A mulher está o tempo todo trazendo para si uma responsabilidade que está no outro. Ela própria se vê nesse papel. É o jantar que ela não fez, a roupa que ela vestiu, a hora que ela chegou, é sempre ela. Ninguém nunca se pergunta sobre a atitude do homem, mas o que a mulher fez para merecer. Não importa se as acusações partem de si ou dos outros, é preciso falar sobre a culpa e imobilidade que ela gera e que não há liberdade possível para as mulheres se não enfrentarmos esse problema. Por muitos séculos, o gênero feminino foi visto como secundário, onde o único papel que este deveria exercer era ser mãe e dona de casa. Mas, devido à diária evolução social, alguns desses estereótipos estão sendo apagados. Porém, para a maioria da sociedade, uma mulher só ficará completa quando desbravar a jornada da gestação. Ela só será de fato uma mulher quando tiver pelo menos um filho. E ainda hoje, essa pressão existe e está muito grande para que as mulheres tenham filhos mesmo não os desejando. Na nossa sociedade, feminilidade é a imagem construída que classifica se uma mulher é mais ou menos pertencente àquele gênero. Em diversos lugares, esse conceito foi e é ensinado por famílias e até em escolas. Por exemplo, se uma menina veste azul, ela é menos feminina. Ou se brinca de futebol, perde sua feminilidade. Ou seja, ela perde uma parte de si que foi designada pela sociedade por ser apenas ela mesma. Portanto, é extremamente importante deixar claro que o que você faz, usa, fala ou brinca não muda o quão feminina você é. E que, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, a feminilidade é um conjunto de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados às meninas e às mulheres, onde as conceituações modernas de feminilidade não dependem das construções sociais, mas sim das escolhas individuais feitas pelas mulheres. Ou melhor, só a mulher pode definir o quão feminina ela é, e só ela deve definir o quão feminina ela é. Assim como outros padrões já estabelecidos na sociedade, o conceito sobre masculinidade para a maioria dos homens ainda é ser forte, insensível e brusco. O homem com masculinidade frágil tem horror à ideia de ter sua orientação sexual contestada, assim como demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade. Quando somos pequenos, somos ensinados a nos comportar de certas formas de acordo com o nosso gênero. É muito comum na sociedade ouvir frases típicas dessa ideologia, como isso é coisa de mulher, homens não choram, seja homem, entre diversas outras. Os meninos são ensinados que para serem homens não podem demonstrar seus sentimentos, nem falar sobre o que sentem, porque se permitir sentir os torna menos másculos e mais frágeis. Essa barreira emocional que desenvolvem acaba não deixando que façam várias coisas, como chorar, dançar, usar maquiagem, além de impedi-los de ter uma amizade afetuosa com alguém do mesmo sexo, pois não se sentem confortáveis em elogiar e abraçar outros homens, e às vezes por isso não demonstram afeição até mesmo para os próprios familiares. Além disso, a masculinidade tóxica põe em risco a saúde mental dos homens, visto que muitos, mesmo se sentindo sufocados, enfrentam algumas questões psicológicas sozinhos, sem buscar ajuda de profissionais nem desabafar com os amigos. Esses casos podem evoluir para quadros de depressão, desenvolvimento de vícios, estresse, problemas domésticos, etc. Com isso, é possível perceber que a masculinidade tóxica não afeta somente os homens, mas também as mulheres, que são ensinadas a enxergar a figura masculina como viril e dominadora. Não existe coisa de homem ou coisa de mulher. Isso é uma crença social que fora cultivada e repassada de geração em geração, e que resulta em consequências graves a toda a sociedade, e que, portanto, necessita mudar.
Embora seja uma área cada vez mais explorada pelas mulheres, o ambiente de trabalho ainda segue sendo um dos campos onde mais residem estereotipos sobre o sexo feminino. Entre esses, é possível citar a crença de que não é possível ser mãe e bem-sucedida ao mesmo tempo. Ao longo dos anos, com a ascensão da figura feminina no ambiente de trabalho, foi criado, de certa forma, imposto às mulheres que elas teriam um dia, eventualmente, abdicar sua carreira profissional para formar uma família. Ainda sobre maternidade, uma vez que ela decide formar uma família, ela passa a ser vista pelos companheiros de trabalho, segundo estudos, menos apta de liderar ou realizar demais tarefas. Também existe a crença de que as mulheres, por serem identificadas erroneamente como sexo frágil, são dóceis, passivas e cordatas, enquanto os homens, associados ao sexo forte, são líderes, racionais, corajosos e entre outros. Essa visão gera uma distribuição de tarefas injustas, afinal baseado num estereotipo, o que acaba sendo muito prejudicial para o sexo feminino, enquanto no ambiente de trabalho. Enquanto isso, ainda afeta a visão da mulher perante ao grupo, uma vez que é muitas vezes considerada menos válida a opinar e inapta de liderar. O sociólogo escolhido para o nosso trabalho foi Michael Kimmel, que é um ativista em prol da igualdade de gêneros e foi recentemente proclamado o mais importante feminista homem da atualidade pelo jornal britânico The Guardian. E agora, para concluirmos o nosso trabalho. Muito embora esteja-se em pleno século XXI, ainda é possível dizer que tanto as mulheres quanto os homens sofrem com os estereótipos impostos pela sociedade, tanto em suas características quanto em seus comportamentos em diversas áreas. É inquestionável que houveram inúmeras conquistas e que a situação não é a mesma do passado, porém fica claro que nos dois lados ainda há problemas e preconceitos que muitas vezes são tidos como normais. Mas a situação deve acabar, para que se possa alcançar o fim da estereotipização e a igualdade entre os gêneros, onde as conceituações sejam definidas pelas escolhas individuais e não pelas construções da sociedade.